Muito boa tarde, já estamos em direto na Quarentena da Bola, depois de uns dias de descanso, e é desta forma também que vamos dar início àquela que será a última semana da Quarentena da Bola. Quisemos, obviamente, também dar a oportunidade a todos de fazer um último programa de despedida, nomeadamente aos programas residentes, aos programas fixos, e vai ser o Jorge Ferreira que vai arrancar esta última semana da Quarentena da Bola, que é também a semana que vai coincidir com os 3 meses de vida aqui do projeto, que vai depois terminar na próxima segunda-feira, já com os 3 meses cumpridos e com a tertúlia ao ataque, o adepto do Boa Vista, do Vitória de Guimarães, também do Sporting Clube Braga e do Leixões. Será então esse o programa que vai encerrar a Quarentena da Bola, e é justo que assim seja, porque foi com a tertúlia ao ataque que a gente começou precisamente este projeto no dia 21 de março. O Jorge Ferreira está connosco desde a primeira semana, sempre com o seu comentário à terça-feira, comentário da arbitragem, mundo da arbitragem, foi deixando aqui muitos temas para reflexão, muitas denúncias. Convém dizer que passado 3 meses não foi alvo de qualquer desmentido, pelo menos que seja conhecido, pelo menos a mim não chegou nenhum. E dizer também que, independentemente da quarentena da bola terminar, porque acabou a quarentena, acabou o confinamento e eu próprio tenho que me dedicar a outros projetos, que podem continuar a acompanhar o Jorge na sua página, comentário com assinatura no Facebook, precisamente, comentário com assinatura de Jorge Ferreira, onde ele continuará a ser uma voz ativa em prol daquilo que acredita. Jorge, bem-vindo a esta despedida, que não é um adeus, é um até já, porque as pessoas vão poder continuar a acompanhar na tua página. Sim, boa tarde a todos. Como já sabem, isto é o último episódio, ou epílogo, ou chama-lo o que quiseres, do Quarentena da Bola. Por decisão tua, sabes que por mim isto continuaria, por nós continuaria. Isto não é um fim, isto não é um adeus, e muito menos isto nunca será um silêncio, principalmente da minha voz. Sei que agradaria e isto daria daria muito jeito a muita gente que eu estivesse calado, mas não estarei. Porque isto a verdade é como a água, a verdade é como a água, e quanto mais se tenta agarrar, mais ela escapa, mais ela escapa por entre os dedos, e por isso não é aqui, mas sempre onde puder, pela verdade. E sabes que nós estamos neste projeto há algum tempo, num projeto lindíssimo, na verdade, acima de tudo, das nossas vidas do nosso futebol. Ainda hoje sabemos que, por exemplo, estão algumas equipas na Federação a, a, a tentar lutar por aquilo que é a verdade desportiva e que não estão a conseguir, e que não, nós sabemos, e como tu ainda há pouco fizeste um post no Facebook a dizer que Anunciaram a renovação a do Fernando anunciar Santos. Fernando Foi uma Santos. coincidência, foi uma Uma coincidência. coincidência. São as tais coincidências que eu falo já há muito tempo, são as coincidências que eu falo do marketing, do poder que existe a nível da federação, a nível do poder jornalístico, e como muitos me tentaram calar, como tentaram calar a ti, a mim não me irão calar, a ti não te irão calar, que eu sei que não, eu conheço-te e conheço-te bem. E por isso a verdade virá sempre ao de cima, e é isso que cada vez mais me vai movendo para o meu dia a dia, porque eu tenho o meu trabalho, eu continuo a dizer e sempre insisti nisto, que tive o meu cargo, que não quero cargo nenhum, tive a minha experiência, vivi a minha experiência, serei sempre a voz dos árbitros, serei sempre a voz daqueles que não podem falar, e isso é o que me dá aquele gozo, e tu foste aquela pessoa que me acompanhaste, que me Com todo o deste a gosto. voz,
com tudo bem, que me desse a voz, e portanto é com um sentimento de nostalgia que eu agora te digo, eu e não só eu e os outros nossos amigos, e que não sabemos quem são, estaremos sempre num sítio qualquer para falarmos, para dizer o que não é verdade e, acima de tudo, contra os poderes instituídos que existe principalmente no futebol. Portanto, cá estou eu, com muito orgulho, para te dizer que isto não é um adeus, tu sabes que não é um adeus, tu sabes que nós vamos estar muitas vezes mais juntos, com novos projetos, talvez. Sabes que eu entro em qualquer projeto contigo, portanto, Vamos a isso. Vamos a isso. Vamos agora falar daquilo que a nossa arbitragem, não é? A nossa arbitragem. E sabemos que a nossa arbitragem vive momentos complicados, vive tempos complicados. Começou o futebol, é o caos. Começaram os problemas. Os problemas. Começou o caos, o VAR. Aquilo que eu tenho denunciado. Portanto, e começou o futebol, começaram os problemas. Mas vamos a exemplos mais recentes que aconteceu, e é inadmissível que isto continue, na minha opinião, modesta opinião. Repara uma coisa, vamos começar aqui num jogo que é o Famalicão Porto, que 2 penaltis por assinalar, um a favor do Famalicão, que é claro, outro a favor do Porto, que aquilo não lembra a ninguém quando existe uma mão ali agarrado, abraçado a um jogador que daria pelo menos o empate para o Porto. Quando existe um penalti em Portimão a favor do Portimonense, que é tão claro, acho, na minha opinião, isto é só a minha opinião, nada contra os árbitros, nada contra isso. Quando existe, estou a falar do VAR, quando existe um Coates, que é o capitão do Sporting, a dizer a dizer que não sabe o que é que o árbitro estava ali a fazer, e depois, passado um dia, vem o jogador do Passos de Ferreira a dizer que para explicar o que é o VAR, para eles explicarem porque ele sentiu o toque, ele caiu. Quer dizer, isto está aqui. E ainda há aquele lance célebre de uma bola que sai pela linha final, toda a gente viu e depois deu golo, não é? Nós temos o caso do Moreirense Rio Ave, que o Rio Ave ganhou o jogo. Quer dizer, é que nós estamos aqui a falar. Que são muito importantes. Foi ao VAR. Quer dizer, e quando uma bola sai totalmente, e eu não quero falar daqui do Benfica, do Porto, do Sporting. Não, estás a falar no geral. Eu estou a falar no geral para que as pessoas não percebam e para as pessoas perceberem que eu não estou conectado com nada, nem com ninguém, nem quero estar. Ponto. Ponto final, e podem dizer aí aquilo que quiserem e vamos a isso. Eu estou a dizer que existem, na minha opinião, com VAR, que existe o VAR, existe um penalti contra o Futebol Clube do Porto, existe um penalti a favor do Futebol Clube do Porto, existe um penalti contra o Benfica, existe uma bola fora no Moreirense Rio Ave que pode dar a Liga Europa a uma equipa, que existe o jogo do Sporting com o Passos Ferreira, que o Coates vem a dizer que o árbitro não sabe o que é que anda lá a fazer, que é por acaso só o irmão do Paulo Costa, do Rui Costa. E são os tais lançam, deixa-me dizer, tu tens dito muitas vezes que lançam desconfiança também sobre o VAR, não é? Que quando se esperava que a atuação fosse diferente. Quando nós estamos aqui, temos uma ferramenta que poderá ser do melhor. Claro, e já elogiaste. Que tinha que ser do melhor. Quando a Federação investe muitos milhões
e que o nosso Zé Gomes não consegue aproveitar a ferramenta que lhe dão, e é que agora está tudo calado. E quando aparece, por exemplo, um Vítor Oliveira a falar, como veio aparecer hoje, no jornal desportivo, a dizer: por favor, vocês expliquem-me o que é que isto... Ele fala de 6 minutos de descontos, 13 jogos esteve parado, estive a ver o jogo, e não há compensação desse período. Há mais substituições, que já se sabe disso. Portanto, ele diz: o futebol já é mau sem adeptos. Aliás, isto nem é futebol para mim. Ao menos que se jogue, não é? O tempo que é. Ao menos que se jogue. Portanto, estamos a falar de pessoas que têm a credibilidade total no futebol. Sabemos quem é o Vítor Oliveira. Quer dizer, e estamos a falar de um Marítimo Gil Vicente. Já não estamos a falar das equipas grandes. Estamos a falar de Marítimo Gil Vicente. Estamos a falar de um Moreirense Rio Ave. E a bola sai completamente e ao bater do gol são 3 pontos. Não consigo são 3 pontos. Quer dizer, e agora eu pergunto, onde é que está o Conselho de Arbitragem? O Conselho de Justiça está, que já castigou o Vítor Oliveira, está aqui a dizer o António Sousa. Pronto. Portanto, mas às páginas tantas, se viesse o do Benfica criticar, ou do Porto, ou do Sporting, às tantas não tinha os 2.000 euros. Percebes? Portanto, eu não me importo de ser pequenino. Mas também não vão calar o Vítor Oliveira, isso é certo. O Vítor Oliveira vai dizer sempre aquilo que entende. Portanto, mas também o Arto que foi, também nada me surpreende, porque até me pode meter um processo, porque foi o árbitro que na altura, quando eu fui trabalhar para o Leixões, que ocultou algumas coisas e que foi pressionado por este Conselho de Arbitragem. Mas eu também já estou tão habituado a tantos processos, também poderá ser mais um, que era o João Bento. Portanto, isto é conforme a maré e conforme aquilo que lhe vão dizer. Mas, nas palavras de um amigo meu, como ele me dizia, que era: nunca antes a arbitragem teve tantos inimigos dentro dela mesma. Dentro do seio da arbitragem. Dentro do seio, e é verdade. E é verdade. E repara agora só que uma coisa. Até há uns anos, esta parte, a arbitragem dividia-se antes e o após do apito dourado. Isto é uma realidade, é um facto. Sim. São factos. É inegável. E algumas práticas julgavam-se muito esquecidas e algumas coisas julgavam-se muito ultrapassadas. Mas também há um velho ditado português que diz que atrás de mim virá quem bom de mim fará. E isto foi verdade até ao aparecimento do Fontelas Gomes. Desculpa lá, Ramo, que eu estava aqui a tentar ver se dava alguma coisa na Sport TV por causa dos clubes mais pequenos, mas não está a dar nada. Não, a Sport TV fez mal direito, a RTP também fez passado um bom pedaço, mas o que é certo é que à hora da manifestação saiu a notícia do Fernando Santos ser o novo selecionador, contrato ser renovado, portanto, e toda a gente sabe que é para esquecer, e sabemos que felizmente também muita gente nos ouve, que também só são 16 mil seguidores. Sim. E já tens aqui algumas perguntas muito interessantes hoje. Já te vou fazer e um abraço ao Francisco Chaló, que mandou aqui um abraço. Já mandou um abraço, e eu também lhe mando um abraço, gosto muito dele. Mas também, e através de quando aparece o apito dourado, ao aparecimento aqui, depois de um Fontelas Gomes, que sem desprimor, atenção, que eles chamavam do pasteleiro. E ele provou isso, que com papas e bolos enganou toda a gente. Ou enganou os tolos, posso dizer assim. Sim. É que ele conseguiu montar uma estratégia e conseguiu. Ele foi árbitro da primeira divisão, nunca foi árbitro da primeira divisão, foi árbitro da Internacional de Futebol de Praia, por uns dias, que se diga. Mas ele conseguiu fazer a cama, ao Vítor Pereira. Eu não defendo o Vítor Pereira,
longe disso, não defendo ninguém, eu defendo, acima de tudo, a verdade. E aquilo que Mas com acreditas, isso, também tens direito a naquilo que isso. acredito, exatamente, porque eu sabia como é que ele mostrava um cartão amarelo, sabia, foi um exemplo, como eu já falei aqui bem, eu até posso, eu revejo-me, por exemplo, num Olegário Bem Crença, por exemplo, revejo-me que é uma pessoa que sabe de como é que há de mostrar um cartão ou como não sabe mostrar um cartão, sabe o que é andar nos altos voos na arbitragem, e, por exemplo, o José Fontelas Gomes era futebol de praia. Pronto, mas tudo bem. Mas o seu mandato fica marcado por uma palavra, e essa palavra chama-se refinado. Ele foi refinado e está a ser refinado. Mas se nos tempos do apito dourado se faziam e refaziam que as classificações com papel e caneta e com aquelas coisas que, pronto, que nós sabemos, e estes novos tempos mostra-se que continuam a fazer possíveis ou a conseguir manipular o processo do sistema, o processo classificativo. Apesar de estarmos numa era que é a era da informática. E nós, nesta era da informática, é que toda a gente sabe, mas parece que ninguém quer saber. E é que parece que anda tudo aqui. Eu vou fazer aqui, e como tu sabes, eu tinha que fazer isto, porque é o nosso último, que é a nossa última Sim. quarentena. Eu custa-me porque tenho esse sentimento. Eu tenho a vida há tempo para tudo. Também tivemos na outra situação da rádio, mas infelizmente outras coisas se levantaram e nem quero falar, não tem nada a ver connosco, não tem nada a ver connosco, e eu nem quero falar porque senão Também não. Nem eu. Um abraço para os nossos queridos e estimados amigos que estiveram connosco. E estão aqui também. Estão aqui. Portanto, os que gostam de ouvir e que gostam de refletir sobre as coisas, sem palas e sem tampões, gostam de ouvir. Exatamente. E então vou fazer aqui apenas, depois de falar deste VAR vergonhoso, isto é uma vergonhosa mesmo, eu vou fazer aqui um pequeno resumo do atual Conselho de Arbitragem, que, na minha opinião, estranhamente, vai ser o mesmo. Isto claro, e atenção, e toma nota, isto fica ao registro, se puder tomar posse, fica aqui o registro. Já deixaste claro porquê. Já deixei claro. É só ir ao YouTube ouvir, É só ir, e repara bem, o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol tem pendente 5 processos disciplinares. Um processo crime que resultou da junção de duas queixas independentes. Classificações ilegais. Árbitros, que isto aqui é muito importante, declarados sem título jurídico. Exatamente. Sim, porque isto é, segundo o Conselho de Justiça, em 2018, 2019, nenhum árbitro poderia dirigir jogos dos campeonatos profissionais. Exatamente. Nenhum. Zero. Por causa das não haver classificações. Exatamente. E agora não digam que é por causa do Aliás, existiram clubes que pensaram em impugnar o campeonato. Atenção. Exatamente. Estamos a falar na altura do Chaves, do Nacional, na altura de ser, ou não sei quem, não sei o que mais. Sim. Mas sabemos como é que a Federação muitas vezes também consegue fazer aqui algumas coisas. E entretanto as pessoas esquecem, se deixam andar, não é? Exatamente. E resultado disto, nenhum. Zero. É isso. É que isto nós temos um problema, que é empurrar com a barriga para a frente até esquecer e até estar resolvido por si mesmo. Mas isto já é um problema geral. Português. É português. Mas seguimos. Este Conselho de Arbitragem
Eu vou ter muitas saudades disto, Ramos, justo que vou ter. Sinceramente, vou ter mesmo saudades desta porra. Eu acho que... Mas diz lá. Diz lá que estava a fazer um resumo também, um apanhado do que disseste aqui. Força. Exatamente. É que este Conselho de Arbitragem perdeu mais de 10 processos entre Conselhos de Justiça e Tribunal Arbitral do Desporto. E eu continuo a fazer uma pergunta. Como é que é possível serem convidados pelo Presidente da Federação Portuguesa de Futebol? Há indícios de falsificação das atas, manipulação do sistema informático, favorecimentos, mentir em sede de processos. E isto... Tudo coisas simples. Tudo coisa simples, tudo coisa normal. Está tudo normal, está tudo na paz do Senhor, com bolas fora, com o VAR não sei o quê, com penaltis que não são assinalados, não sei o quê, e está toda a gente calada. Toda a gente calada. E ninguém me desmente. Atenção, isto é importante. Eu disse isso na introdução. Exato, e isto é um verdadeiro salve-se quem puder. Agora veja, tenta ver isso. Se estão a ser investigados por crime, existem processos disciplinares por causa da falsificação de atas, falsas declarações, e agora eu pergunto, será que vão tomar posse? É que agora... Vamos ver, não é? Vamos ver. É que agora eu pergunto, é que o artigo 16º, é que aqui eu costumo dizer, o parou de FAF, o Jorge Ferreira até consegue saber algumas coisas. Aqui o artigo 16º, número 10, do Regulamento Eleitoral da Federação Portuguesa de Futebol, refere, e passo a citar, a instauração de processo disciplinar não determina a suspeição do ato eleitoral, mas inibe o arguido de tomar posse se a pena abstratamente prevista determinar a perda de mandato. Que isto são situações gravíssimas e comprovadas. Sem dúvida. E isto, o problema é que não aconteceu nada. O problema é que não aconteceu nada. E eu agora quero ver que quando vier agora se vier a nova senhora, não sei se virá a nova senhora, agora com as eleições, ou se tomará posse também, como é que vai resolver este pequeno problema, ou grande problema, do artigo 16º, número 10. É só isso que eu tenho a dizer. Mas sobre as classificações, como é que é possível que desde março e as classificações não são conhecidas? É que na arbitragem há um ditado mais importante do que refogado são as voltas que se dá à panela. E já estás a ver como é que as coisas vão ser, não é? Já estás a ver. Eu tive um comentário que mandaram para a minha página ontem, a falar, já a dizer que já está mais ou menos as coisas feitas, que não vão haver classificações de árbitro C2, que não vão haver árbitros C2 que vão descer, mas se há árbitros C2 que não vão descer, também não deveria de haver árbitros que deviam de subir. Portanto, isto é como fazer marmelada. Fazer marmelada, mas mesmo marmelada, não é marmelada, aquela marmelada que podes pensar. Marmelada, mesmo marmelada. Para ficar bem feita tem que se mexer muitas vezes. E supostamente, na Federação existe um programa informático que faz as contas automaticamente. É só inserir lá os dados e aquilo fica registado. E isto nem os primeiros computadores demoravam 3 meses
Nem os primeiros computadores demoravam 3 meses a fazer estas contas. E na Federação Portuguesa de Futebol, no século XXI, parece que demora muito, mas muito mais do que 3 meses a fazer as classificações. Mas os nossos ouvintes sabem o que é que isso quer dizer. É que primeiro, olha, repara, desde março, na posse de todos os elementos e sem alterações, eles já sabem quem desce, quem fica e quem sobe. Segundo, interessa esconder apenas alguns. Nos tempos que correm informação, isto não valerá algumas coisas. Para eu não falar aqui algum dinheiro, algumas coisas. Não valerá. Só estou a perguntar. Mas pior que isso tudo, é que agora andam a chamar pessoas, a chamar os árbitros, para fazer as provas físicas às escondidas. E eu pergunto, por que não filmam as provas físicas? Sim, era bom até para depois testar. Não convém, ou pode não convir, não convém. Porque nós temos um caso recente que eu falei na semana passada, de um árbitro assistente que chumbou 7 vezes. 7 vezes. E foi o primeiro a ser nomeado no regresso do campeonato. Eu falei aqui. Nada contra os árbitros. Nada. Zero. Sim, sim. Só sou a voz de todos os árbitros. Há uns que têm chumbou 7 vezes e foi o primeiro a ser nomeado. E isto deixa muitas vezes a pensar como é que as provas foram feitas. Deixa-me a pensar. Se não foi filmado, se não foi nada. E agora? Claro. Se calhar o critério... se possa interpretar como... Se calhar o critério foi escolher os piores resultados físicos que tiveram. Porque afinal eles previam que as competições fossem mais lentas, não é? E então, se as competições fossem mais lentas, convinha que os árbitros assistentes também fossem mais lentos e assim também já não havia assim muitas das classificações. Mas pronto, também vamos nos rindo enquanto nós podemos e vamos aqui brincando também um bocadinho com esse tipo de situações. Mas vamos aqui um pouquinho... Eu já te lanço as questões, não te preocupes. Já te lanço as questões. Pois, pronto, está bem. É que eu estava aqui também a tentar ver e já estava aqui a baralhar eu já te lanço as questões, estão aqui questões bem interessantes. Mas para não perderes a tua linha de pensamento. Ok, mas vamos lá aqui às alterações que fizeram às normas, por exemplo. Reparem, tenta reparar nisto. O decreto-lei, o decreto do governo, que é aquilo que eu já falei aqui há mais que uma vez, o decreto, o governo permite alterar regulamento. Isto foi o decreto do governo, não normas. Mas vamos lá ver aqui que não nasce mais um problema jurídico. Vamos lá ver se não nasce mais um problema jurídico. Mas até aqui há mais barracada. Porque repara, esses senhores que são pagos a pesos de ouro, alteraram e conseguiram alterar o que estava bem para pôr mal. É que isso são coisas tão inacreditáveis que eu não consigo ter explicação para isto. E repara, falava-se que havia um parecer nas classificações, não é? É a arbitragem, o estado da arbitragem é que está. É as jogadas dos bastidores, são os enganos, as mentiras, as manipulações, etc. Eu faço a minha parte e assim a farei. Ou seja, mas do parecer não sabes nada também, não é? Ninguém sabe. Eu disse na semana passada que
parecer não tinha aparecido. Não ia aparecer. E eu disse há 3 semanas, há um mês, desde que começamos, que o parecer não ia aparecer. E é isso que nós temos, é que foi Até sobre as agora, classificações, que havia um parecer, mas nem ninguém sabe desse parecer, ninguém sabe. E é que estamos agora numa altura do campeonato e eu quero saber as classificações, que já se podia ter as classificações dos artes C2, do C3, do não sei o quê, como é que vão funcionar as coisas. Uma norma, o decreto do governo permite alterar regulamentos, não permite alterar as normas. Não permite alterar as normas. Mas aquilo que eu te digo, Ramo, darei os esclarecimentos todos, em processos disciplinares e criminais, para bem da arbitragem. Não estás me disponível para escondo isso? para isso, não me escondo e dou a cara, não me escondo e dou a cara. Este é o último programa do Quarentena da Bola. É um misto de emoções. Acredita nisto. Isto é mesmo um misto de emoções. Quero-te Também para mim. desejar, mesmo, uma felicidade pela grandeza deste projeto, porque relativamente ao outro, este superou qualquer coisa. Pela riqueza, pelo contributo, por tantos e tantos momentos de aprendizagem que eu tive, que tenho e que vou tendo contigo, por tantos e tantos momentos de partilha que nós tivemos, por tantas e tantas lições de vida, seja pessoal, profissional, que nós tivemos. Enfim, olha, por reconhecimento e um amor a uma causa que foi o futebol. E por isso, Remo, o meu sincero, o meu intenso, o meu muito obrigado. Obrigado pela coragem, que eu também acho que também a tenho. Obrigado eu. Pelo, A coragem foi pelo, tua também. pelo entusiasmo, pelo teu entusiasmo, pelo profissionalismo que acho que nós tivemos. Acho que pelo profissionalismo que nós tivemos, pelo, pelo contributo, acima de tudo, desinteressado que nós tivemos e que temos nisto. E é de pessoas que, como tu, com as tuas ideias, e de certo também como eu, que eu também agora vou ser um pouquinho egoísta, que também gosto de ter a minha voz. E de pessoas de dinamismo que precisa o futebol. Que precisa o futebol. Às pessoas da Federação Portuguesa de Futebol, que nesta altura devem ter milhares de pessoas ou algumas pessoas lá à porta e em vez da renovação, às vezes da renovação de um selecionador nacional que nos deu um título e que nós estamos todos contentes e Muitas que não sei alegrias. o quê. E ele Muitas próprio alegrias. merecia que ser noutro momento. De outro momento. E existiram muitos momentos. E às pessoas da minha federação, que tantas alegrias já me deu, eu quero tanto e tão bem à Federação Portuguesa de Futebol como todos nós. Sabemos que tivemos uma federação que esteve atenta, que está atenta a nós, que nos mandou até um e-mail ou qualquer coisa, ainda na semana passada, relativamente àquilo que aconteceu quando foram as próprias eleições do José Leiró. Era sinal que estava atento, sinais que estavam a ouvir-nos. Quero agradecer a ouvirem
a todos vocês por ouvirem as verdades, as verdades que eu digo, apesar das constantes tentativas de boicotar o nosso programa e tentar me calar, não me calo, não me calo. Informo-te a ti e a todos os nossos ouvintes que estarei por aí e talvez em breve haverão outros projetos. E por fim, irei continuar a denunciar, acima de tudo, a denunciar todas as graves situações que se passam na nossa arbitragem. Continuarei a ser uma voz, a ser a voz no meio de tão cúmplice silêncio que existe no seio, principalmente de um órgão que pertence à Federação Portuguesa de Futebol, que é o órgão do Conselho de Arbitragem. E eu serei essa voz que nunca me calarei. E lembrar mais uma vez que a tua página continuará ativa, comentar com a assinatura de Jorge Ferreira, é só encontrar no Facebook, dar nota também, e eu já vou também falar das tuas palavras e agradecer-te desde já, mas ainda vais ter tempo de responder aqui algumas questões. O António Souza diz, e obrigado António pela informação, a Federação Portuguesa de Futebol até anunciou também, além da renovação do selecionador, também foi hoje que decidiu avançar com a data da final da taça. Portanto, acho que quem acredita em coincidências está tudo dito. É mais uma coincidência, certamente. Jorge, aqui vamos às perguntas. Eu vamos selecionar aqui algumas. Há aqui a pergunta do Pedro Lopes. Que opinião tens do Xistra arbitrar os 3 grandes em jornadas seguidas, se é por estar em final de carreira? A minha opinião é simples. É assim, o Xistra... nada me move contra os árbitros, como eu sempre disse. Mas acho que talvez por o Conselho de Arbitragem achar que deveria ser o que estivesse melhor preparado. Mas acho muito estranho, sinceramente, quando vem um árbitro, quando vem um determinado clube criticar uma arbitragem de um árbitro, e esse árbitro e esse mesmo VAR ser nomeado para um jogo desse clube. Portanto, estamos a falar que o Carlos Xistra teve no Portimonense Benfica, foi o que aconteceu, e acontece que agora o Futebol Clube Porto vem a criticar e vem, na minha opinião, o VAR e vem a criticar, tem que criticar, porque essas pessoas... Agora, não é criticar, tem que tomar medidas. É aquilo que eu estou sempre a dizer. Quer dizer, eu não posso dizer que tu és um mau gestor, mas tenho que te dizer na cara, ou então vir dizer cá para fora aquilo que realmente se passa. E então, como é que é possível vir, neste caso, o Futebol Clube Porto, que veio a criticar a arbitragem, e bem, existe um penalti contra o Benfica, na minha opinião, claro. E então, o Conselho de Arbitragem, isto será o quê? Uma afronta ou será um rebuçado? Ou será dizer assim, pronto, Carlos, vais para lá, estás no final de carreira, pronto, vê lá. Então, aquilo que eu sempre disse. Jorge, uma última questão também. Como dei na entrevista da RTP. Exatamente. Também está no YouTube. Para quem quiser. Portanto, ora bem, o Paulo Ribeiro de Leiria pergunta-te: e a APAF no meio deste lamaçal, o que faz? Na tua opinião? Ou que papel pode ter a APAF? A APAF é do género a APAF é um sindicato, digamos assim. A APAF, eu elogio o trabalho do Luciano e gosto muito do Luciano. Acho que está a fazer um trabalho pela minoria e não pela maioria. Mas sabemos quem é que muitas vezes manda neste tipo de processo. Agora, se reparares, a APAF neste tipo de situações não se pode meter. A APAF pode-se meter nas situações das ilegalidades, pode-se meter nas situações
dos processos classificativos, pode-se meter nesse processo. Agora, nesse tipo de processos não pode meter, ou então quase que nem é tido nem achado. É como o sindicato dos polícias, como o sindicato de jornalismo, como o sindicato seja do que for. Certo? Portanto, eu dizia muitas vezes a uma pessoa que ainda é sindicalista, e eu dizia-lhe, olha, eu nunca te via abrir firmas, só te via a fechar firmas. Portanto, muitas vezes os sindicatos não têm a voz que deveriam ter em determinadas situações, e nós vemos isto até no governo, e temos isso. Agora, temos uma Federação Portuguesa de Futebol que deve estar atenta a estas coisas, e quando nós temos situações como foi casos no Portimonense Porto, que veio o árbitro ou o quarto árbitro falar, e várias outros tipos de situações que vieram falar, e aqui nesta situação que está o lamaçal, como disse o Paulo. O Paulo, como disse o Paulo e bem, quer dizer, ninguém vem falar, ninguém é tido, nem ninguém é achado, e está toda a gente. Os 16 mil de certo que nos estão a ouvir, ou que nos vão ouvir, ou as 30 mil visualizações que tens no Quarentena da Bola, querem saber respostas. E essas respostas não são dadas. E aí é que está o grande problema. E é isso que nós temos que cada vez mais lutar para que essa voz ou para que essas respostas sejam dadas. E é isso que nós necessitamos. E foi esse o contributo que também demos aqui na Quarentena da Bola nos últimos 3 meses, à terça-feira, contigo. Hoje é o último aqui, continuo a dizer, poderão continuar a ouvir-te e podem ir ao YouTube e ver, ouvir tudo o que tu disseste nestes 3 meses e constatar se houve algum tipo de contraditório, de denúncia, de queixa, de desmentido, que não existiu. E portanto, pelo menos até à data, agradecer-te a ti, Jorge, tu é que tiveste a coragem. Eu disse muitas vezes, muitas pessoas que foram aqui falando e tentando lançar ruído para esbater o que era aqui sendo dito, que era preciso mais gente com coragem, independentemente das pessoas gostarem ou não gostarem de ti quando eras árbitro, têm que olhar e ouvir aquilo que foi dito. E agradeço a tua coragem. Tive grande orgulho no espaço. É bom começar a última semana contigo, como vai ser bom acabar com os nossos amigos da Tertúlia ao Ataque, porque começamos com eles. Dizer que amanhã temos Vítor Pereira, na quinta-feira vamos ter o António Henriques, que é o adjunto do Pedro Martins no Olympiacos, que vai trazer aqui um momento muito interessante também. Vamos ter a Quarentena das Grandes também, com o Rui Matos Pereira, o Tiago Godinho, o José Carlos Afonso e o Juvenal Carvalho, porque todos os adeptos têm espaço na Quarentena da Bola. Vamos ter ainda um programa de futebol de formação. Vamos dar um espaço ao Beira-Mar para relembrar esse mítico dia da vitória sobre o Campo Maiorense por 1-0, gol de Ricardo Sousa, treinado por António Sousa, e a ideia, até numa parceria da Quarentena da Bola, que o próprio Beira-Mar é ter o Ricardo Sousa, o António Sousa, o Palazzi, o Fusco e o Eusébio, para recordar esse grande momento. Portanto, será uma última semana da quarentena em grande, e para mim, com grande amizade, foi um privilégio tê-la começado contigo esta derradeira semana de um projeto que muito me orgulha. Obrigado, Jorge, um grande abraço e, como eu digo, estivemos juntos e estaremos juntos. Rémola, por isso o meu mais sincero e intenso obrigado, e mais uma vez eu vou repetir-me, continuarei a ser a voz no meio de tão cúmplice silêncio. Isto fica gravado para nós. Está bem, meu querido? Aquele abraço, estamos juntos. Um abraço. Deixa-me só responder aqui ao Helder Fernandes, que ele está a perguntar se o contra-ataque não tem a sua despedida. É Tertúlia ao Ataque, assim é que se chama, Helder, e por isso é que eu disse, tem a sua despedida, e começamos com eles, acabaremos com eles na próxima segunda-feira, e posso-vos dizer que será uma emissão especial, porque vai ser feita em direto, desde um local muito específico, portanto estejam atentos, que também não me digas que é no Jorge. Não é, e não vai ser num restaurante, mas as pessoas estejam atentas, que vai ser, aliás, tínhamos que fechar de uma maneira especial. Grande Jorge, claro. Um abraço. Um abraço, meu amigo. Um abraço. Até logo.